qual é a grande tensão hoje? Tem até filme, né? Filme brasileiro indicado ao Globo de Ouro, depois vai para o Oscar, e a arte tematiza o que ela quiser. Mas a gente sabe que esses artistas, né, que estão aí, são responsáveis por essa produção, estrelam essa produção, eles estão fazendo política. Eles estão fazendo política para, mais uma vez, trazer o governo Lula, o PT, como se eles fossem, né, uma novidade na cena política, né, que eles são a saída democrática. Depois de tudo que eles fizeram, a Fernanda Torres foi lá em Nova York, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, para ver o discurso do Lula, para ir lá pedir a bênção do Lula, para encontrar com a Janja, que é amiga dela, parece. Eles estão fazendo política e, junto disso, tem essa ideia de que é ou o Lula, que é o democrata, ou é a ditadura de 64. E eu acho assim que, por incrível que pareça, e a gente teve um governo, vocês estavam falando o tempo todo, a questão acho que o Serrão falou, né, sobre a questão dos militares e da origem militar do Bolsonaro no governo anterior. E nós vimos que, em termos de administração, não teve nada a ver com o militarismo, né? O governo não teve a ver com isso. Estava discutindo justamente essa parte. Reforma previdenciária, por exemplo, que é muito importante, foi feita democraticamente em 2019, negociada com o parlamento. Aí, quando alguém falou de AI-5, acho até que um dos filhos do presidente foi desautorizado. Não havia, né? Não parecia haver. Foram 4 anos ali que, tudo bem, de paz não foram 4 anos, porque sempre houve muito conflito, né? A ascensão do bolsonarismo já veio envolta em conflito, pelas caricaturas, pelas posturas, etc. Agora, na história vivida, decorrida, não foi isso que nós vimos. E hoje parece que o grande salvo-conduto dos que estão mandando no país, e aí eu me refiro até aos 3 poderes, é isso, é que ali na janela, né, ali no horizonte, muito próximo, existe uma espécie de ameaça de recaída de 1964. E aí, em nome disso, se exerce o poder de uma maneira exótica, eu vou dizer o mínimo, né? Então, assim, só para não ficar apenas no quadro brasileiro, a gente está vendo aí uma safra de falsos estadistas, tipo Emmanuel Macron, tipo Justin Trudeau, no Canadá, tipo esses que estão se sucedendo sem conseguir permanecer no Reino Unido, né? Boris Johnson, que seria, né, o líder conservador do Brexit, etc. e tal, caiu em desgraça, mostrando que era mais do mesmo, fazendo proselitismo para conseguir controle e forma de exercício de poder autoritária também. Ou seja, isso até confunde um pouco esses decalques ideológicos, né? Eu acho que a gente está, hoje, num avanço mundial desse exercício de poder artificial. A Alemanha também, a gente está vendo o que está acontecendo, né? A queda. A Alemanha que era o puro pragmatismo. A Alemanha, quer dizer, aquela gestão da Angela Merkel, que foi muito longa, boa parte dela foi também uma gestão pragmática, apesar, né, das dualidades, das alternâncias partidárias. E, a partir de um certo momento, a Angela Merkel é aquela que traz para a Alemanha essa mistificação, que ela começa a ficar irresistível. Você fazer demagogia migratória, demagogia sexual, racial, etc. Isso passou a ser o maior ativo de poder no mundo, em qualquer lugar, inclusive nos Estados Unidos da América. O governo Biden foi um governo disso. E toda a resistência ao governo Trump era fundada numa só forma de ação, que era caricaturar o Trump, como aconteceu aqui também. Tratar o Trump como quase um extraterrestre. O que é o Trump?
né? O cara que usava o Twitter na pós-verdade para mentir, né? Aquele cara que é uma linha paralela à democracia, aquele cara que não é republicano, é trumpista, uma aberração, né? Uma assombração que também não se viu nos 4 anos de governo de Donald Trump. Não porque eu goste de um decalque ideológico ou de outro, é porque eu olho os dados. E lá estava exatamente minorias sendo socialmente promovidas, foi o que aconteceu no período Trump. Liberdade de expressão, redução das tensões nacionais e internacionais. Parece até que eu estou fazendo uma propaganda do Trump, mas não, eu estou vendo o que foi aquele período. Mas esse estado de mistificação que leva para cada lugar o Macron, né? O Macron aparece, né, anda de mão dada com o Lula na Amazônia. Aí o pessoal fala, não, é porque a França tem uma disputa com o agro brasileiro. Como se fosse isso, o Macron tinha vindo agora no G20, tinha denunciado o recorde de queimadas, ele não está nem aí para a Amazônia, não está nem aí para o verde, ele não está nem aí também até para a questão econômica da disputa agrícola. Ele está fazendo proselitismo, ele quer aparecer como o cara que vai dar de volta a soberania total à Ucrânia, né? Ele é um dos garotos propaganda dessa guerra insana, né? Que é fustigada por muitos deles, pelo Trudeau. Então, assim, desculpem aí a volta grande que eu dei, mas para voltar aqui ao nosso quintal, dizendo assim, poxa, é impossível se discutir a sanha arrecadatória e gastadora de um governo, porque na frente disso tem uma cortina de fumaça enorme, um biombo, né, dizendo que não, que esse governo, digamos que o governo e os 3 poderes hoje, né, são a resistência contra a volta da ditadura de 64.